Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Dizia eu, mais uma vez, cá estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Graças à participação de vocês, nós estamos completando 11 anos e meio no ar. Extremamente maravilhoso. Mas muito maravilhoso isso. Tanto é que nós estamos colocando no ar, pasmem os senhores e as senhoras, o programa número 2000, está aqui na tela, ó, 2475. É programa que não acaba mais. Espetacular. Mais de 6.000 convidados especialistas, cada convidado, logicamente, muito experiente, não é? Em suas matérias. Graças também e principalmente à participação dos nossos queridos amigos telespectadores. Lá nos primórdios, há mais de uma década, a participação do telespectador era por telefone. O telefone não parava de tocar. Alô, produção do Show Mais, bom dia, boa tarde, boa noite, qual é o tema? Ah, tem que sugerir um convidado? Pois não. Era assim que funcionava. Hoje em dia, tudo mudou. Nós estamos há tanto tempo no ar que a tecnologia mudou. Agora, ó, é tudo na base do teclado. É só você teclar para www.tvmaisabc.com.br. Tudo junto, cuidado só com o mais, não use o símbolo matemático. Se você fizer isso aqui, ó, não funciona. Escreva por extenso MAIS. Peça tema, peça para que a gente reprise um tema. Você pode pedir também, outro dia até nos despertou a imaginação. Um telespectador pediu um tema que já havia sido colocado no ar, já tinha passado para vocês, mas ele falou, não, eu quero esse tema com outros convidados para que tenhamos uma outra noção do tema. Portanto, fiquem à vontade. A participação de vocês, tenha certeza, é de extrema importância. Vamos rapidamente perguntar para a nossa parte operacional, formada por jovens universitários, se eles estão a fim de colocar esse programa no ar. Sim ou não? Sim! Está mais do que claro? Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Não é que o ano começou, Jimmy Cliff. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Mostra a fúria para eles, Jimmy. E finalmente parece que o ano vai começar. Tanto é que nós estamos recebendo com muito prazer para esse dia 1º de janeiro. Não, dia 2, né? Que dia 1º também é forçar muito a barra. É nada, gente. Hoje é dia 16 de fevereiro já, e será que agora embala? Professor Ramon Barazal, economista, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agora vai, professor. Eu espero que sim, mas eu não estou tão otimista assim, viu, Darcy? Infelizmente, amigos de casa, há quem diga, inclusive, que nós estamos atravessando um problema tão sério do ponto de vista econômico e político, ou político e econômico no Brasil, que há quem diga que esse governo já terminou e agora nós temos que apenas esperar o tempo passar para que um novo governo assuma e esse quadro possa ser, vamos dizer, revertido, modificado, alterado. O problema é que nós temos ainda praticamente quase 3 anos pela frente com esse governo atual e, portanto, muita coisa ainda vai acontecer, certamente, e a gente espera que aconteça para melhor, porque do jeito que as coisas estão tão complicadas. Professor, me corrija se eu estiver errado, de um vestibulando, né, há alguns meses do exame, que não tenha
espaço dentro de casa para se concentrar. É briga de pai com a mãe, é briga de vizinho, ele brigou com a namorada, ele precisa se concentrar, mas não dá tempo. Não dá tempo porque a cabeça dele está ocupada. Que é problema na Câmara Federal, é problema no Senado, é o problema do impeachment, vai o impeachment, não vai o impeachment. Quer dizer, eles estão preocupados com questiúnculas de suma importância, até podemos dizer, não são tão questiúnculas assim, mas para se concentrar nós tínhamos que mergulhar numa positividade total, todos de mãos dadas, não é? Em todos os níveis, né? Em todos os níveis, mas acontece que, infelizmente, Darcy, a gente está enfrentando um problema de natureza política, em primeiro lugar. O econômico, nesse momento, ele é consequência, né? Um problema de natureza política que está muito ligado, muito abraçado a essa bipolaridade que nós temos no Brasil, já de algum tempo, não é de agora, não, entre o PT e o PSDB, especialmente, né? Como se fossem vermelhos e azuis, como se fosse, no caso americano, democratas e republicanos ou qualquer coisa assim. Só que no nosso caso, as diferenças do ponto de vista ideológico, pragmático, político mesmo, são tão grandes e tão arraigadas que chega uma hora que isso começa a virar uma birra, se é que a gente pode dizer assim, com tal alcance e tal profundidade que a gente não consegue vislumbrar uma saída ali à frente. Então, como você acaba de dizer, o que nós precisaríamos é que o país estivesse necessariamente unido para que a gente conseguisse sair desse problema. O que a gente precisaria que acontecesse no Brasil é algo parecido, não diria igual, mas parecido com o que aconteceu na Espanha, por exemplo, na era pós-Franco, um grande pacto nacional, né, onde a gente pudesse avançar um pouco as coisas de tal sorte que o próximo governo pudesse também caminhar mais tranquilamente. Porque, afinal de contas, Darcy, a gente não pode perder de vista que o que está atrás disso tudo é o povo. Né? Enquanto os senhores políticos brigam pela questão A, B ou C, o que está atrás disso tudo é o povo sofrendo as consequências diretas. Então nós temos a Operação Lava Jato descobrindo aí 500 coisas erradas. Nós temos o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Cunha, brigando para ficar no poder. Outras alas, outras correntes querendo que ele saia do poder. O presidente do Senado, que ao mesmo tempo é do Congresso, o senador Renan, sendo acusado pela própria Lava Jato de uma opção de coisas erradas. Quer dizer, a situação é muito, muito complicada e, mais do que isso, muito delicada. Portanto, é extremamente preocupante. Né? E agora, né, com a nova tecnologia, professor, o mundo todo sabe de tudo em questões... Segundos, não é? Então, desde as enchentes, né, carros submersos, se bem que acidentes naturais acontecem em todas as partes do mundo. O que eu quero passar é o seguinte, qualquer coisa, essas desavenças, muito bem citadas pelo professor, entre dois segmentos partidários, influenciam demais na economia. Exatamente, exatamente. E essa conta quem acaba pagando é o povo. E quanto mais humilde for essa pessoa, essa família, quanto menos renda tiver essa pessoa, essa é o que mais sofre. Portanto, a gente acaba chegando numa situação, como eu disse, muito delicada. E nós, no Brasil, estamos atravessando, Darcy, uma sequência de problemas, porque quando o exemplo que vem de cima não é bom, tudo aqui para baixo acaba se complicando também. Então você vê pessoas... Você vê, eu vejo, e todos estamos vendo, pessoas que dizem, olha, nós precisamos combater os políticos corruptos, mas essa mesma pessoa cruza o sinal vermelho, passa por cima da calçada com o seu carro, não respeita uma pessoa, um pedestre que quer atravessar, ou joga lixo na rua, por exemplo. Então, alguma coisa não vai bem, né? E esse desdém que se tem em relação às pessoas, por exemplo, há 20 dias atrás, aproximadamente, eu estive pessoalmente em Minas, exatamente no local onde aconteceu aquele horroroso em Mariana, e fui a Bento Rodrigues e observei aquilo de pertinho, muito de pertinho. E quando eu volto para a cidade de Mariana e converso com as pessoas, eu fui por mera curiosidade e investigação, como se fosse jornalística mesmo, né? E eu conversando com as pessoas, quer dizer, as pessoas comuns se queixando do quê? Do desdém que os grandes têm em relação a eles. O segundo desastre é esse, né? Pois é. Então a gente acaba verificando que desde alguém que joga lixo pela janelinha do carro até um desastre dessas proporções, isso está mostrando o momento histórico que nós estamos atravessando no Brasil, que é, ao meu ver, extremamente preocupante. E é preciso que a gente modifique esse quadro e que os senhores políticos parem de ficar com essas questiúnculas, como você lembrou,
e que a gente caminhe para frente, afinal de contas. Claro, né? a gente tem exemplos. O tempo que eu fiquei fora, vários, agora no Summer lá, não é? Muitos espetáculos são dados, não é? Em frente ao Capitólio, em frente ao famoso Pirulito, o monumento a George Washington, não é? Grandes orquestras com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, termina o espetáculo, você não vê um copo plástico no chão. Exato. A gente não pode, aquilo é a cidade é da pessoa que vive nela, é do todos, cidadão. exatamente. Aqui você viu que deixaram de lixo na Vila Madalena. É um assombro, né? É demais. Durante a Copa do Mundo e assim por diante, né? Então é preciso que a gente tenha essa consciência, tomando como referência desde aqui de baixo. E nós temos, Darcy, uma boa oportunidade daqui a alguns meses, outubro, daqui a 8 meses aproximadamente, que é o período de eleições, né? Então nós vamos escolher vereadores e prefeitos para o Brasil inteiro. Então, digamos, nós aqui na nossa região temos 7 municípios para escolher vereadores e prefeitos. Então, o pessoal que está me vendo, vamos pensar bem, vamos analisar bem quem é que nós vamos botar lá na cadeira de prefeito, na cadeira de vereador e assim por diante. Esse é um começo, porque daqui a mais 2 anos, aí nós vamos escolher pessoas com um rango maior dentro da política brasileira, até mesmo a presidência da República. Mas daqui a 8 meses, como eu disse, nós vamos ter essa oportunidade espetacular de começar a mudar isso. E quem tem essa oportunidade? O povo, nós todos. E, né? e o calendário desse ano parece que está todo ocupado já, né? Pois eu já é. vi no Face um cara saindo, correndo atrás do coelho. Quer dizer, mal terminei de pagar as contas, já vem você, coelho. Então já tem a Páscoa, não é? Depois tem férias de novo. E veja que interessante, nós tivemos neste ano um fato, eu não vou dizer raro, mas muito especial no Brasil inteiro, onde inúmeras prefeituras, centenas de prefeituras, simplesmente cancelaram suas festividades de carnaval em função da crise econômica que nós estamos vivendo. No ambiente para. Claro. Né? Até preocupadas, né, com os tribunais de contas, essa coisa toda, porque não faz o mínimo sentido, não é? O teu pronto-socorro não Caindo aos pedaços? Caindo aos pedaços, não tendo capacidade de atendimento, suas ambulâncias, mas nem empurrando, e você gastar numa cidade de porte médio, 400, 500 mil reais no carnaval. Não tem nenhum sentido, quer dizer, então as pessoas têm a razão de dizer assim, olha, vamos suspender esse ano, o ano que vem a gente vê se está melhor ou não. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos ver se no próximo bloco a gente está um pouquinho mais animado. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E nós não podemos deixar de citar o nosso patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Imagine os senhores, hoje é 2.475, esse patrocinador está com a gente desde o primeiro programa. Darcy, isso não é possível. Não existe um patrocinador que patrocine um programa durante tantos anos. Pior que existe. Eu me refiro à LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, uma fachada toda de vidro temperado. Dentro, então, milhares e milhares de itens maravilhosos. Eu sempre falo, vá até a LL, mas faça um passeio. Faça a sua ida um passeio. Vá com uma amiga, vai tomar um cafezinho, um chazinho, não é? Faça perguntas para as nossas consultoras. Se preciso for, elas vão até a sua casa para orientá-la. É verdade. Marque bem, LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Bom, vamos seguindo com o nosso programa. Nós estamos recebendo com muito prazer o professor Ramon Barazal, que é economista, e o tema é, finalmente, o ano começou. A gente tem ouvido falar aí, professor, os economistas, os experts, assim como o professor, a respeito do... Bom, o euro está um absurdo. O dólar, então, há uma previsão de 4,75, 4,5 até o final do ano. Uma coisa de louco isso daí. Uma coisa de louco. Essas previsões, bom, a própria palavra já diz, são previsões, a gente não pode fazer afirmativa nenhuma a respeito disso, é claro. Mas imaginar que no final desse ano a gente tenha dólar entre 4,30 e 4,50 não é nenhum pecado. Porque o governo não tem mais dinheiro para jogar em cima, né? Não tem, e as condições de intercâmbio internacional, no caso do governo brasileiro, são condições muito fracas hoje. Por quê?
Porque até recentemente, há 2, 3 anos atrás, o Brasil ganhou muito dinheiro e recebeu muitos dólares entrando aqui na nossa economia em função do preço das chamadas commodities, os produtos primários, né? Então soja, então petróleo, então milho, uma opção desses produtos que a gente exporta com bastante volume, digamos assim, os preços eram altos e compensadores. Isso tudo se reverteu. O preço dessas commodities hoje é um preço baixo. As exportações, portanto, sofreram muito em matéria de volume. O barril de petróleo despencou, né? O barril de petróleo está abaixo de 30 dólares. Está mais barato que o de chope. Pois é, e se você verificar há 2 anos, 2 anos e meio atrás, o dólar estava um barril acima de 100 dólares. Então verdade. é uma queda muito está grande. 25 agora? 20 Pois é, enquanto isso nós estamos pagando gasolina mais cara no Brasil exatamente para cobrir uma parte do rombo que aconteceu na Petrobras em função do petrolão e essas coisas todas. Talvez venha a CPMF também com esse objetivo, né? Eu espero que não, mas é possível que isso aconteça? Claro que sim, vai depender do Congresso Nacional aprovar ou não. Mas, até esse momento, a tendência para que isso aconteça é mínimo, frouxa, né? é fraca. Fraco. Mas é possível que os congressistas, de repente, mudem de opinião e falem, não, vamos botar a CPMF mais uma vez aí. Quer dizer, o Brasil, nesse momento, está atravessando um aumento de carga tributária muito grande, porque não é só a CPMF, nós estamos vendo todo dia aumento de carga tributária aqui ou acolá. Mas, enfim, um grande arranjo precisa ser feito, Tarso, para que esse quadro se modifique. E eu diria, sem querer ser pessimista nem nada, que esse ano de 16 e 2017 são 2 anos que nós vamos enfrentar ainda com bastante dificuldade. O nosso produto interno nesse ano vai ser negativo mais uma vez, confirmando a recessão. Lembrando que no ano passado a recessão foi de aproximadamente 4%, o que não é pouca coisa, uma recessão muito, muito grande, muito séria. Esse ano a recessão se repete, quer dizer, nós vamos ter crescimento negativo. E o ano de 17, se a gente conseguir igualar, isto é, 0 a 0 em matéria de crescimento de PIB, já vai ser motivo para comemorar e para soltar foguete. Para aí sim, a partir de 18, com um novo governo, com novos ares, a confiança do empresário, do investidor voltando, a coisa começa a mudar de figura. Porque nesse momento a confiança, tanto de empresários, quer dizer, o investidor, quanto de consumidores, está muito baixa. Então as pessoas têm receio de comprar e as empresas têm receio de investir. Agora, professor, para o pai de família que está nos vendo, nos ouvindo, a dona de casa, né, que 99% tem a responsabilidade do orçamento doméstico, houve um corte em tudo. Todo mundo cortou alguma coisa. Né? Desde o trilhardário, ele falou, eu vou todo final de semana para a Europa, eu vou só 2 vezes. Isso. Sempre alguém cortou alguma coisa. Sempre. E sempre alguém vai se prejudicando. Não é? Vai diminuindo. Claro. Né? As pessoas que comiam fora já levam um lanchinho, aí o dono do restaurante tinha 10 funcionários, passou para 5, e esses 5, o que eles vão fazer? Qual é esse caldo que sobra, entre aspas, porque não é sobrar, são todos muito importantes, mas estão a ver navios? Como é que vai haver essa recuperação dessa economia? Parece que mais de 100 mil lojas fecharam durante o ano passado, não é? Pois é, a recuperação da economia, Darcy, ela se dá através dos investimentos, que são feitos pelos empresários, pequenos, grandes, micro, não importa, os investimentos. Mas para que o investimento aconteça, é preciso que esse empresariado, desde o pequenininho, o jornaleiro da esquina, até a empresa gigante, é preciso que esses empresários tenham confiança na atividade econômica do país e principalmente na atividade política do país. Se essa confiança voltar, as pessoas se sentem confortáveis e seguras, os investimentos voltam a acontecer, o consumo volta a acontecer, que não é de um dia para o outro, é claro, mas com o passar do tempo, e aí a economia vai se recuperando. Então, o pontapé inicial para isso chama-se confiança de pessoas, que são os consumidores, e de empresas, grandes ou pequenas. Enquanto isso não acontecer, nada feito. E aí você diz, e como é que nós vamos ter essa confiança voltando para nós todos? A partir do momento que a gente sentir que o clima, a atmosfera política agora é tranquilo, é razoável. Por enquanto nós estamos nos acomodando ainda, professor. É como se tivéssemos uma forma aqui para bolo e sobrando massa, né? Então estamos colocando o que der. Mas ainda tem muita massa para ajeitar. Tem muita massa ainda. Eu diria que nós estamos descendo a montanha ainda. Tá. Infelizmente. É óbvio que as arestas, elas são apontadas
dos mais variados modos. Alguns ficam ricos, inclusive na crise, não é? Alguns encontram um novo caminho profissional, não é? Muitos lares se desfazem também. Também, infelizmente. A consequência ela é grave, porque onde falta dinheiro, falta tudo, falta compreensão. Essa coisa de alguns ficam ricos, outros não, na crise, numa crise profunda como a gente está vivendo, quem já é rico, a tendência é ficar mais rico. Mais rico ainda. Do ponto de vista financeiro. E quem é pobre, a tendência é ficar mais pobre. Isso é fato, quer dizer, eu não estou falando nenhuma novidade, isso é histórico. Basta você conversar com as pessoas de classe de renda mais baixa, elas vão dizer, não, está cada vez mais difícil para a gente. E enquanto isso, alguns milionários, esses têm mais facilidade para ganhar com a crise e, portanto, conseguem amealhar mais ainda, ficam mais ricos ainda. O que resulta disso? Uma maior desigualdade na distribuição de renda. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Isso é péssimo, como eu disse, para o clima político e social do país. É péssimo, porque as pessoas deixam de acreditar umas nas outras e ficam muito tensas, né? E essa tensão gera um clima, psicologicamente falando, preocupante. Nós não temos mais clima para um empréstimo compulsório, para um empréstimo que vem embutido num produto. Isso aí seria o fim da picada, né, professor? Aí é o desespero completo do governo. Total, né? Como eu disse no início da nossa conversa, há muitos analistas dizendo que esse governo já terminou. É uma questão de esperar o tempo passar agora e botar um novo governo. O que significa o novo governo? Não é simplesmente trocar de partido, de vermelho para verde, de verde para azul, de azul para amarelo. Não se trata disso. Se trata de dar um novo alento, do ponto de vista político e até mesmo psicológico, para que as pessoas tenham o ensejo de novamente ter a confiança para voltar a investir e consumir. Enquanto isso, não adianta. Se o governo partir para esse tipo de atitude, meu Deus, aí vai ser o fim da picada. Vai ser o fim mesmo. Agora eu vejo um investidor, um inversor, né, como dizem os espanhóis, ouve essas notícias, por exemplo. Ele não vai pôr um tostão aqui. Não. Enquanto não houver aquela segurança que o professor Enquanto citou. não houver essa confiança, essa tranquilidade. Se isso não acontecer, nada feito. Quer dizer, e isso, Darcio, vale para a nossa vida, né? Para a nossa vida pessoal como um todo. Você diz assim, bom, eu fui fazer um passeio com a família e fui lá num clube. E tinha uma piscina muito agradável, um dia calorento. A partir de que momento você entra nessa piscina? Quando você já olhou, você olhou o entorno, ninguém percebeu, mas você já fez tudo isso. E aí você sente que você está confiante. Você, às vezes, mentalmente, você olhou e mentalmente você já calculou, bom, essa piscina tem uma profundidade e tal, a água não está tão fria assim, o dia está gostoso, não sei o quê, a minha família está ali em segurança. Quer saber? Eu vou entrar na piscina. E você toma um gostoso banho de piscina. Primeiro você teve que ganhar confiança para então entrar na piscina. Caso contrário, te garanto que você não entra nessa piscina mesmo. Deveria haver uma polícia econômica, né, com outras características de um PROCON, não é isso que eu estou querendo dizer, porque eu ouvi uma pessoa da Conselho, um economista inclusive, que o empréstimo consignado é bom na atual conjuntura, porque o juro é menor do que o juro normal de um banco, isso, aquilo, pode ser até menor, mas é a mesma coisa que você comprar 3, 4 metros de corda. Não é, professor? Eu acho que empréstimo nenhum é bom. Para começar, né? Para começar. Agora, se você não tem nenhuma solução, você está num desespero completo. Total. Isso é outra coisa. Agora, o que a gente vê, até mesmo como propaganda, é que as pessoas tomam empréstimo para fazer isso ou fazer aquilo. Isso é um risco, uma loucura e tal, porque você vai comprar um determinado produto, uma geladeira, uma TV, e vai pagar 2 geladeiras ou 3 TVs, com a carga de juros, eu quero dizer. Então, essa história de dizer que empréstimo assim, o assado é bom, eu inclusive, pessoalmente tenho consignado, ele arrasta consigo problemas sociais. Claro, que muitos idosos são forçados a tirar determinadas quantias, o banco empresta numa boa. O papel dele é esse. A vida dele é a garantia. O armazém vive de vender arroz e feijão, e o banco vive de vender dinheiro. Vai para a caderneta, eu te conheço bem, eu tenho todos os dados. Eu te dou aqui. todo o empréstimo que você quiser, diz o banco. É verdade. E depois você vai pagar, de algum jeito você vai pagar. Professor, como dizia o velho amigo e querido Clodovil, o saudoso Clodovil, na Câmara da Verdade, não é? 1 minuto. O que a gente faz, professor? Olha, nesse momento eu diria que se você tem bastante fé, reze. É isso. E é mesmo. É isso. É mesmo.
E vamos rezar e torcer para que os políticos se entendam, para que a gente volte a ter tranquilidade no país, para que o nível de respeito entre as pessoas cresça, para que a gente ensine as crianças as coisas certas e não as coisas erradas, que a gente escolha muito bem os nossos representantes agora, como eu disse, daqui a alguns meses, e etc. Quando eu digo reze, é isso tudo junto, né? Perfeito. Professor Ramon Barazal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença no nosso programa e um feliz ano novo, professor. Muito obrigado, feliz ano novo para todos, então. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti e dormire con Dio. Parliamo domani, reposare in pace. Não perca à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o Jata Mais à meia-noite e meia. Ci vediamo domani, bella. Tchau, fui. Você já viu o calendário desse ano? Já procurou o dia do seu aniversário e os feriados? Ah, então tá bom. Tudo bem. Você é uma pessoa normal.